Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e está começando mais um Manual da Cultura Pop, podcast onde irei conversar sobre obras da cultura pop como filmes, animes e videogames. Toda semana tem episódio novo, se acompanha nesse projeto, deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar de um filme de 2001, Vanilla Sky, um filme aí dirigido por Cameron Crowe, um grande diretor de cinema, protagonizado por Tom Cruise, que naquela época provavelmente era o ator mais badalado do momento, e também protagonizado por Cameron Diaz e Penélope Cruz, ou seja, um filme recheado aí de gente grande, né? Diretor grande, atores grandes e uma grande ideia. Eu amo esse filme e esse filme tem uma grande ideia, uma grande perspectiva de ficção científica. Esse filme não parece, mas ele é um filme de ficção científica. E, curiosamente, esse filme é um remake dos Estados Unidos de um filme espanhol chamado Abra Seus Olhos, de 97, que é uma mistura de romance, drama e ficção científica, que explora sonho, realidade e tudo mais. Curiosamente, a Penélope Cruz faz o mesmo personagem nos dois filmes. Ela estava no filme original espanhol e faz o remake americano. Essa é uma coisa muito comum. Hollywood faz muitos remakes de ideias de outros países. Tem muitos filmes aí que são baseados em filmes japoneses também, inclusive até de animações. Eu sempre cito aqui um dos meus filmes de animação favoritos, que é o Perfect Blue, que é claramente uma inspiração para o Cisne Negro, né, ganhador do Oscar, ou de Páprica, que é uma inspiração para o filme A Origem, do Nolan. Então isso é bem comum. Eles pegam uma ideia de outro país e adaptam à maneira americana. Só que Vanilla Sky é mais um remake direto, né? Ele não é uma inspiração, ele é basicamente a mesma história, só que se passada em Nova York. E cara, esse filme, sim, pelo menos pra mim foi apaixonante desde o início. E um dos motivos disso eu acho que é a direção do Cameron Crowe, porque esse cara, ele é muito bom, né? Ele é o diretor de Jerry Maguire e de Quase Famosos. Faz muito tempo que ele não faz filmes, né? Ele tem poucos filmes na carreira dele. Ele não é um cara assim que trabalha muito, né? Mas ele tem um estilo muito, muito legal, sabe? A maneira com que ele dirige os filmes dele é realmente muito impressionante pra mim. Porque o essencial de Vanilla Sky, pra mim, é a estética. É um filme estético, sabe? Toda a direção artística que ele deu pro filme é muito bonita, é muito diferente do que você tá acompanhado ali do Hollywood médio, sabe? Tem uma cena que eu acho que é até impossível de fazer nos dias de hoje, que o Tom Cruise fica sozinho na Times Square, que é a região, uma das regiões mais famosas de Nova York, que tá sempre lotada de gente. É aquela região lá cheia dos banners gigantes coloridos, e ele faz um plano sequência lá do Tom Cruise correndo sozinho lá, as ruas vazias, e a direção artística que ele faz, né, ele coloca em perspectiva o personagem do Tom Cruise. Então é um filme assim muito belo em todos os sentidos, e o filme, né, toda a ideia do filme, a beleza do filme tá relacionado com o plot do filme. Então é muito interessante você acompanhar esses detalhes. Esse filme é realmente muito impressionante. Eu quero ver o filme original, né? Porque nesse tipo de caso, o filme original sempre costuma ser melhor do que os remakes, principalmente remakes americanos, que eles sempre colocam lá os pontinhos de cultura americana que eles têm que colocar em todo o filme. Então, os originais sempre costumam ser melhores. Mas esse eu realmente gostaria de testar se é melhor mesmo, porque esse é um remake que tem um diretor, assim, diferenciado. Então, o original, para ser melhor que esse filme, tem que ser um filmaço. Eu confio que talvez seja. Eu realmente gostaria de assistir esse filme em algum momento, porque vai ser um grande comparativo. Porque esse filme, Vanilla Sky, ele é perfeito no que você pode imaginar que é direção de cinema. A direção mesmo, né, do filme, do plano sequência, a direção artística, e também a trilha sonora é muito boa. Tem Radiohead, tem uma música original do Paul McCartney no filme, que concorreu ao Oscar. Esse é um filme realmente diferenciado em todo o seu conceito, o final do filme também, né? Toda a ideia que o filme tenta passar. Eu acho realmente um filme muito bonito, um filme, sim, um exemplo de direção artística que um filme deve ter. O Cameron Crowe é o Cameron Crowe, ou Cameron Crowe, eu tô falando Crowe, mas talvez seja Cameron Crowe, talvez eu esteja irritando quem está acompanhando aqui, realmente faz um trabalho brilhante nesse filme. Depois de elogiar tanto o filme assim, né, deixa eu explicar como é que é a história. A história do filme acompanha o personagem do Tom Cruise, que é o David. Ele é um cara
rico, herdeiro de uma editora e pega todo mundo. Ele é o cara, ele é o exemplo do playboy americano, né? Herdeiro, muito rico, pega as mulheres e modelos mais bonitas de Nova York. Ele vive uma vida cheia de privilégio, né? Só que ele tem uma noção dessa realidade que ele vive. Ele tem a noção de que todo esse charme, todo esse sucesso que ele tem está muito relacionado ao dinheiro dele e à beleza dele. Ele tem consciência de que ele é um homem bonito, né? Então ele mantém a maioria das relações da vida dele de uma maneira muito superficial, porque ele sabe que é superficial. Então o pessoal da empresa, ele sabe que eles não gostam dele, que ele sabe que ele é só um herdeiro, que eles não gostam dele, então ele mantém eles bem afastados. Os relacionamentos amorosos dele também ele mantém de maneira superficial. Ele só tem duas pessoas na vida dele que ele mantém de uma maneira mais real, que é o melhor amigo dele, que é o Brian, e um cara que trabalha na empresa, que é uma pessoa que admirava muito o pai dele, que curte o David como uma pessoa de verdade, não igual às outras pessoas. Então a história começa com o David fazendo uma festa de aniversário na casa dele e convida todo mundo e tem toda aquela coisa de playboy. Mas aí o amigo dele, o Brian, ele leva uma moça que ele conheceu na biblioteca, que é a Sofia, personagem da Penélope Cruz, uma mulher estrangeira, né, que veio da Espanha, e uma mulher, assim, doce e muito genuína, e o personagem do Tom Cruise fica completamente, assim, obcecado pela Sofia. Ele vê que ela é bem diferente do resto das pessoas que ele conhece, e ele começa a dar em cima dela. A Sofia responde a esse chaveco que o personagem do Tom Cruise faz, e os dois começam ali a se interessar um pelo outro, e é uma cena muito legal, é muito bonito, é muito gostoso esse romance construído entre os dois. Só que tem um problema, porque antes de ficar com a Sofia, o personagem do Tom Cruise tinha ficado com uma outra pessoa, a personagem da Cameron Diaz, a Julie, uma mulher que ele só ficava ali ocasionalmente, que ele não se importava com ela, mas essa mulher era completamente obcecada pelo Tom Cruise. E essa mulher completamente obcecada e tomada pelo ciúme, porque ela vê a relação entre a Sofia, personagem da Penélope, e o David, personagem do Tom Cruise, ela percebe que os dois estão se apaixonando e ela fica totalmente tomada pelo ciúme. Inclusive tem uma das cenas mais marcantes e uma das frases mais marcantes que eu já vi no cinema, eu nunca vou me esquecer disso, que tá o Tom Cruise e a Penélope conversando e a personagem da Cameron Diaz está os assistindo de longe com um sorriso e tomando uma taça de martini. E a personagem da Penélope Cruz fala a frase que nunca vou me esquecer, uma cena assim, é uma frase muito marcante pra mim. Ela diz assim: essa é a garota mais triste que eu já vi segurando um martini. Mesmo com a cara que ela está ali de felicidade, como de que não se importa, era muito claro que ela estava ali totalmente triste, que o personagem do Tom Cruise estava se apaixonando por outra mulher. O filme vai acontecendo, o Tom Cruise vai pra casa da Penélope Cruz e os dois têm uma cena romântica muito bonita, mas nada acontece, não tem romance nenhum. Ele fica lá a madrugada inteira e quando ele sai da casa da Penélope Cruz, a Julie, a personagem da Cameron Diaz, está na porta. Ela ficou a madrugada inteira esperando o David sair da casa da Sofia. Aí ela convida ele para ir de carro, para dar uma carona para ele, para ir para casa, e tomada pelo ciúme, ela provoca um acidente de carro que desfigura o rosto do David, o personagem do Tom Cruise. E a partir daí vem todo o plot do filme, porque a vida do David entra em colapso por causa disso. Porque como a cara dele fica desfigurada, ele perde totalmente a autoestima que ele tinha, o status social que ele tinha, ele tem vergonha de sair de casa, ele meio que destrói qualquer chance que ele tinha com a Sofia, porque ele acha que agora que ele é uma pessoa feia, que com o rosto desfigurado, ela jamais se apaixonaria por ele. E a partir daí o filme vai para um plot muito psicodélico, muito de ficção científica, porque o personagem do David começa a ter dificuldade de distinguir o que é real e o que é sonho. A gente, nesses planos, com esse psiquiatra que tá tratando o David, já aparece, a narrativa avança e a gente vai acompanhar uma sequência de acontecimentos que são muito confusos, que nos indicam o estado de lucidez do David depois da tragédia que ele viveu. Então, em retrospecto, várias coisas que acontecem são referências a o que a gente entende, o que é realidade e o que não é realidade. Mas enquanto você assiste o filme pela primeira vez, é bem difícil reconhecer isso, porque você não entende bem. Se alguém não te falar o que é o filme, você vai para uma viagem de realidade e ilusão completamente louca nesse filme. É realmente muito legal. Esse filme eu acho que
muito bom de se assistir. Esse não é um filme que entra em listas assim de grandes filmes, né? Mas eu acho que ele tá ali com o pezinho na porta, porque a direção artística do Cameron, ótima atuação do Tom Cruise, da Cameron Diaz, da Penélope Cruz, totalmente apaixonante. E o filme vai pra essa coisa de o que é realidade e o que não é realidade. Essa coisa, né, dos famosos, dos ricos, da coisa do visual, né? O David é muito confiante por ser rico, por ser muito bonito. E aí, quando ele perde a beleza, ele sente que perde tudo, né? Ele perde toda a vontade dele, toda a autoestima dele, e basicamente a merda que acontece na vida dele é uma consequência das escolhas dele, né? O fato dele ser muito egoísta, e o fato dele ser muito egoísta fez com que a personagem da Cameron Diaz tivesse essas crises de ciúme, essa impulsividade, e isso mudou totalmente a vida dele. Então, uma decisão errada que ele tomou mudou totalmente a vida dele. E tem a parte da ficção científica que leva muito para uma questão filosófica. A parte da ficção científica desse filme, ela é muito irreal pro nosso mundo hoje, mas parece que eu acho que a cada vez que o mundo avança na sua tecnologia, talvez a gente um dia chegue em algo parecido com a ficção científica, com a tecnologia desse filme. É uma ideia de fuga da realidade. Eu acho que é uma ideia muito abordada, que as pessoas imaginam, por exemplo, da tecnologia VR, né? Da tecnologia que você bota aquele óculos lá da MetaQuest e você vai para um outro mundo. É uma ideia muito abordada em filmes e animes. E em Vanilla Sky não é exatamente isso, mas eu só tô dando uma ideia para vocês terem que a ficção científica desse filme te leva a essa questão filosófica aí de criogenia e fuga da realidade, que é muito legal, muito interessante de se imaginar, né? É uma coisa muito irreal no mundo, mas é muito legal de se imaginar. E o final do filme é aberto à interpretação, você vai ter uma ideia, e você vai interpretar o que aconteceu com o David no final do filme. Eu sei que o final do filme é um pouco diferente do filme original, então é outra coisa que seria interessante, é assistir o filme original. Mas eu acho que esse filme aqui é uma delicinha de assistir. A direção artística desse filme é, sim, belíssima. Eu acho que é um dos filmes que me fez apaixonar por Nova York. E eu acho os Estados Unidos um país, assim, chatérrimo, né? Um país, assim, imperialista, que impõe sua vontade em todo o mundo. Mas eu passo o pano pra Nova York, porque eu acho que eu vi tanto filme que mostra Nova York de maneira tão grandiosa. E esse é um dos filmes que faz isso. Que ainda assim, eu tenho na minha mente que eu gostaria de conhecer essa cidade, porque conhecer esses cenários dos filmes que eu gosto tanto. Finalizando, pra mim esse é um filme nota 7,5, excelente filme, direção artística maravilhosa, músicas maravilhosas, realmente é um filme que eu acho que todo mundo vai curtir, essa história muito boa, com as atuações muito boas e com um filme com uma ideia muito boa, com uma ideia muito interessante. É um filme assim que é capaz de agradar todas as tribos. Por hoje é só, pessoal, eu fico por aqui. God bless e good night!